Se você algum dia na sua vida já pensou em morar em São Paulo, ou sei lá, passa pela sua cabeça procurar um emprego aqui, ou se você mora aqui e tá precisando de mais dicas para se situar melhor na cidade, você está no canal certo. Vamos começar tudo de novo? E aí, amigos virtuais, tudo na paz? Seja bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se prepara que nesse canal tem vídeo toda semana. Antes de você chutar o pau da barraca, largar o emprego e vir para São Paulo, calma. Essa aqui é uma cidade que ou ama ou odeia. Às vezes você acha que vai amar São Paulo, mas aí você chega aqui e não era bem como você esperava ser. Então calma, muita calma nessa hora. Para isso que eu tô fazendo esse vídeo. Para caso você tenha alguma dúvida sobre esses momentos, esse vídeo possa te ajudar a pensar melhor sobre essa decisão, porque aqui é uma cidade que te engole, assim, quando você vê, você já foi engolido pela cidade. Mas eu vou te explicar que também tem a parte boa, que eu particularmente eu amo São Paulo, mas eu vi pessoas que falavam que amavam a cidade, chegarem em São Paulo e quando vê, em uma semana eles estavam odiando e queriam ir embora para sempre. Uma coisa a gente já sabe, a gente sabe que São Paulo é o centro financeiro do Brasil, mas tem uma outra coisa que faz São Paulo ser uma cidade única, talvez no Brasil, quiçá até no mundo, porque é uma das maiores cidades do mundo. Dois pontos que eu destaco. Um é que é uma cidade multicultural, ou seja, tem tudo quanto é tipo de cultura. A Liberdade é a cultura mais japonesa, oriental. A Bela Vista é uma cultura mais italiana, mas a Moca também é. Em cada lugar você vai encontrar uma cultura diferente. Isso é legal porque você tem que aprender a lidar com essas culturas. Isso ajuda até a abrir a cabeça da gente. Uma outra coisa que faz São Paulo uma cidade ser única é a pluralidade de coisas que tem aqui. Porque tem tanta coisa, qualquer coisa que você imaginar, possivelmente você vai encontrar na cidade. Opções de lugares para comprar aquilo. Você tem a opção de tudo, seja do mais barato da 25 de março, ao médio, ao mais caro, ao extra, ultra blaster mais caro ainda, ao inaceitável de tão caro, você acha tudo. A primeira dica que eu te dou é, antes de pensar em morar aqui, vem conhecer a cidade. Vem aqui passar um fim de semana, 2 dias, 3 dias ou uma semana. Vem aqui entender como a cidade funciona. Ah, Thiago, mas aí eu já tenho que gastar dinheiro com passagem e não sei o que. Calma, existe forma de você conseguir até passagem mais barata. Existe um programa do governo, o Thiago Lima Fiju, que me mandou essa dica. Ele tá vindo para São Paulo e ele é lá de Rondônia. Ele pagou R$36 para vir de Rondônia, São Paulo e voltar de São Paulo para Rondônia. E essa passagem para ele custaria cerca de... Ao invés de gastar centenas de reais, ele gastou R$36. É um programa do governo, é para quem tem até 29 anos e tem até 2 salários de renda mínima. Você tá vendo o print de uma passagem e ele pagou R$1,80 da taxa de embarque. Claro que tem gente que já chega em São Paulo contratado, com emprego, moradia e tudo disponível. Já chega praticamente instalado na cidade. Mas a maioria das pessoas a situação não é bem essa. E foi a minha situação também. Eu vim aqui correr atrás dos meus trabalhos. Uma outra coisa que influencia é morar perto do emprego. E morar perto do emprego significa qualidade de vida. Porque senão você vai pegar 2 horas de trânsito pra ir, 2 para voltar, e aí você vai odiar São Paulo e você vai voltar na semana seguinte. A moradia vai influenciar no seu bolso. Morar perto do trabalho é bom, mas morar perto do metrô às vezes é melhor ainda. Só que tem um porém, morar próximo do metrô fica um pouco mais caro. Normalmente, quanto mais longe do metrô vai ficando um pouco mais barato. Mais do que morar perto do trabalho e morar perto do metrô é morar no contrafluxo. Ou seja, a cidade funciona assim. De manhã vem todo mundo trabalhar pro centro, pro lado de cá, para essa região. Então o fluxo de manhã é de todo mundo saindo da Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Osasco, São Bernardo do Campo, todo mundo saindo, vindo pro centro. E à tarde, todo mundo saindo do centro e indo para lá. Então o trânsito de manhã é de fora para dentro e de tarde é de dentro para fora. Se você morar mais na região central, pode ser uma boa, só que isso depende de onde está o seu trabalho também. Provavelmente você não vai pegar sempre o metrô e o busão lotado, abarrotado, que você fica lá. Contrafluxo é uma boa opção, fica a dica. Morar na parte central da cidade, o preço não é tão caro. Depende de que parte central
central você tá também. Tipo, a parte do centro antigo ali é República, é um preço mais barato, mas também é uma região um pouco mais perigosa. A parte mais pra cima, que pega Consolação, Cerqueira César, Bela Vista, Santa Cecília, esses bairros é um pouquinho mais caro que a República ali, mas também é menos perigoso. Isso é um ponto de vista que eu não sei nem se é das pesquisas. Nós consideramos isso, eu, meus amigos, essa é a forma como a gente entende a cidade. Eu não sou nenhum jornalista que tem que falar exatamente o que está acontecendo. Se saiu algum erro, me desculpa, porque eu sou apenas um amigo dando uma dica para um outro amigo virtual, beleza? Ah, vê se você já está inscrito no canal, deixa o sininho ativado, porque sempre que eu postar algum vídeo você recebe a notificação, beleza? Para você entender o custo de vida de São Paulo, eu vou te falar algumas coisas. Vamos começar pelo básico. Nós precisamos falar sobre isso. Ônibus e metrô. Você paga R$4 para ir e R$4 para voltar. R$8. Se você gasta isso durante 20 vezes no mês, se você estiver numa escola, alguma coisa, já multiplica 8 vezes 20, R$160. Se você vai fazer academia, o preço de uma academia barata vai ser R$60, a média vai ser pelo menos R$80. Uma academia cara, 300, 400, tem academia que custa mais de R$1.000 no mês. O preço médio de uma diarista é de R$130. Óbvio que você vai conseguir uma de R$110, de repente de R$100, mas também tem outras de 200, 300, cada uma tem o seu preço. Provavelmente o valor da diária da faxineira vai ser mais caro no bairro que for mais caro. É mais ou menos assim que funciona. Uma kitnet para uma pessoa num bairro bem barato, você não vai pagar menos de R$800. Pelo menos R$800, R$900. Luz, água, gás, internet, aí você já põe uns R$350 pra isso também. Agora você tem que comer, né? Mercado, vamos supor que você não vai jantar fora. Pelo menos R$500 e óbvio que você precisa deixar uma verba essa pro seu dia a dia. Então assim, tem uma diferença de preço muito grande entre os lugares aqui em São Paulo. Essa é uma cidade que você gasta dinheiro muito fácil e sem perceber. Eu tô sendo bem sincero pra não iludir ninguém. Junta dinheiro que é necessário. Você precisa de uma grana pelo menos pros 3 primeiros meses. É muita grana, Thiago, R$2.000 em um mês. Sim, eu tô falando mais ou menos R$2.000, mas isso depende de quando você tá assistindo esse vídeo. Nessa grana mínima de 2.000, viver barato, comer barato, não ter nem dinheiro pra comprar um chocolatinho e ter como correr atrás do seu emprego. Assim, eu tô falando uma base, não quer dizer que você vai conseguir se sustentar com esse valor, não quer dizer que eu estou certo. Talvez com R$10.000 você não se sustenta aqui, como pode ter uma pessoa que com um valor menor consegue se sustentar. Uma forma de achar lugar para morar, além de você poder procurar uma kitnet, existem alguns aplicativos e sites que vão facilitar a sua vida. Um deles é o Airbnb, que você pode conseguir algumas diárias por um preço legal. Tem um aplicativo e um site que você pode procurar também, que você acha um quarto só, tipo, eu quero chegar, morar em um quarto lá. Chama Easy Quarto. Aí você encontra algo próximo da onde você tá querendo e que cabe no seu bolso, que você combina com a pessoa e não tem fiança. Você apenas vai marcar de encontrar a pessoa, ela quer saber a sua reputação e vice-versa, ver se você gosta do lugar. Aí você paga assim que você entra. Cada um tem uma forma de fazer essa negociação, mas é um site legal também para procurar. Inicialmente, não vale a pena você já fechar um aluguel por um ano e meio, porque você não sabe exatamente onde você vai se instalar, onde é o seu emprego, onde você tá com vontade de morar. Então você precisa dar uma conhecida na cidade mesmo. Por isso vir antes e andar pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra você conhecer, pra você entender que local você acha que se encaixa mais com o seu jeito, pra você não fazer a coisa errada, entendeu? Senão você vai odiar a cidade de cara. Agora, se você tem a opção de conhecer alguém na cidade de São Paulo e você quer chegar na casa da pessoa, passar uns dias, assim, você pode conversar com a pessoa, eu posso ficar as primeiras semanas aí, 2 semanas no limite ali, porque senão você também atrapalha o fluxo da vida da pessoa ali. A vida é muito corrida aqui, mas ela é corrida porque é legal ser corrida também. É divertido isso de, nossa, eu tenho que ir lá do lado de lá da cidade pra resolver isso, aí eu tenho que voltar pra casa pra ir no outro lugar, ou de lá eu já vou pra lá. Você faz toda uma logística e isso acaba te ajudando de certa forma, que você pensa, nossa, isso pode ser feito assim, 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 assim.
assim, e você sempre descobre até um caminho novo de ir para aquele mesmo lugar que você tá indo há 10 anos, você descobre um jeito novo de chegar lá. É verdade. Tenho certeza disso, você ainda vai concordar comigo. Você também pode procurar uma opção de um hostel ou uma pensão que for até mais barata. Só que toma cuidado quando você achar alguma pensão na internet. Veja se tem armários com chave, deixa seus pertences sempre guardados e trancados e tenha muito cuidado com as suas coisas, porque isso não é uma coisa que acontece só em São Paulo. Eu acho que no Brasil e até no mundo. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado com as nossas coisas. Uma outra coisa que você tem que pensar é na sua mala. Não adianta chegar com todas as malas do mundo. Se você tá vindo no começo, vem primeiro com uma mala pequena. Ok, média, tá bom, uma mala grande, mas saiba que o menos é mais. Traga um tipo de roupa de cada, porque em São Paulo você vive as 4 estações em apenas um dia. E se você precisa trabalhar com roupa que seja mais formal, então traga algumas opções de roupas formais. Tenha cuidado com excesso de mala, que senão vai ser tranqueira pra você ficar carregando de um lado pro outro. Você precisa de um guarda-chuva. A última dica, e talvez a mais importante delas, é ter um mapa da cidade na sua mente. O mapa da cidade de São Paulo. Thiago, mas a cidade é gigante. Calma que eu vou te explicar. Tá vendo aí na sua tela o mapa da cidade? Diadema, Santo André e as cidades vizinhas ficam ao redor desse mapa da cidade. Em laranja é a região central que eu falei, ó. República, Sé é uma região mais barata. Aí tem aqui, ó, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, Liberdade, Cambuci, tem um preço um pouquinho mais caro, mas faz parte dessa região central. Em amarelo é a Zona Oeste e nesse lilás aqui, ó, é a Zona Leste, que é bem grande. Acima tem a região Norte e aqui embaixo é a região Sul. Tanto é que aqui, ó, tem Guarapiranga, a região que ficam os lagos e a parte que tem mais mata da cidade. Porque esse miolo aqui todo, ó, isso aqui tem gente pra caramba, são mais de 12 milhões. Entendeu como é o mapa da cidade de São Paulo? Se você tiver mais dúvidas e eu souber a resposta, comenta aqui embaixo que dúvida que você tem ou comenta o que você achou do vídeo. Obrigado por assistir meu vídeo. Então já deixa o seu like, só alegria. Se prepara que vem muito vídeo legal esse ano. Tem aqui do lado aparecendo opções de vídeos sobre São Paulo que você também pode assistir. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!